Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do Bela Conecta, o podcast do Bela Salão e Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. Eu estou com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Marina Rolim. Obrigada. E quem é Marina Rolim? Publicitária cearense e especialista em comunicação digital. Nossa convidada atua há mais de 10 anos no mercado. É fundadora da Cena 7 Digital, agência especializada em conteúdo estratégico, professora do MBA de Marketing Digital da Unifol, colunista na plataforma Nosso Meio e também criadora de conteúdo, sendo hoje uma referência na Creator Economy. E hoje ela vem também fazendo um trabalho muito importante pro Bela, abrindo vários horizontes pra gente. Eu sou muito feliz. Muito obrigada. Cheguei emocionada com essa apresentação, mas ok. Vai que é seu momento. Meu momento. Olha, gente, pega um caderninho, pega uma caneta, que a Marina hoje vai dar um monte de insight. Eu vim aqui, pra aprender, porque minha filha é aqui um universo de informação. A cabeça dela não para. É uma criatividade ativa 24 horas. Aí eu vou até perguntar pra ela como é que ela faz pra manter tanta criatividade. Então, Marina, eu queria começar te perguntando como é que você equilibra a sua agenda de empreendedora com a Cena 7, de professora e criadora de conteúdo. É uma cabeça realmente toda hora pensante. Como é que você equilibra tudo isso ainda sem se anular? Que eu acho que é um grande desafio, né? É um babado. Mas eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, acho que o primeiro ponto que a gente pensa é como eu vou fazer isso se tornar real na minha rotina. Então, é realmente uma rotina de escolhas e de intenção. Porque se não tiver intenção, eu não consigo me organizar e fazer tudo andar, né? Então, eu sou professora convidada da Unifol, então são alguns períodos do ano que eu entro com a minha disciplina de redes sociais. E no paralelo, a vida de empreendedora não para, você sabe. Gente, com essa apresentação, eu vou até puxar a sardinha agora para a Bela, que é uma cliente da Cena 7, mas que virou uma amiga, porque, de fato, eu olho pra ti e vejo, assim, o brilho nos olhos de uma pessoa que gosta do que faz. E isso se reflete muito no negócio que a gente tem. Então, acho que se eu pudesse responder de uma forma mais direta, essa pergunta seria porque eu gosto do que eu faço. É por isso que eu equilibro. Porque se eu fizer a conta, não fecha, assim, de horas do dia e do tanto de coisa que você tem que pensar, estudar, fazer, porque ser professora é ser, antes de tudo, uma eterna aluna. Estudar muito, entender muito, para conseguir traduzir isso da forma mais simples possível. Ser um empreendedor é não parar de estudar, porque o mercado muda o tempo todo. Tá toda hora se atualizando. Se a gente não para, se a gente não pensa, isso aqui tá indo pro lugar que eu quero, que eu pensei, que eu vi, que eu tracei como propósito da minha empresa, se não repensa isso a cada 3 meses, tudo muda. Porque o mercado muda, enfim. E isso traz para mim muito um senso de intenção. Então, acho que para dar conta dessa rotina que você apresentou como uma rotina gigante de muitas atividades mesmo, é preciso ter intenção em cada dia, em cada rotina, em cada agenda. Sim, é verdade. E fiquei até sem jeito, mas muito obrigada, né, pelo seu carinho comigo sempre, por você me encorajar intencionalmente e de forma também indireta. Eu acredito que você acredita tanto no meu negócio, acredita tanto na nossa força, que isso encoraja, porque não é todo dia que a gente, empreendedor, tá realmente inspirado e motivado. E é bom realmente se consumir de pessoas e de ambientes que ajudem a nos inspirar, né, a nos fortalecer. E eu acredito que a Cena 7 veio muito nesse momento que eu realmente quero me desafiar, nesse momento que vem alguém e me provoca, tá me confrontando para realmente puxar de mim o melhor, né? Então, eu tô bem feliz com o trabalho que a gente vem construindo. Você é uma fonte de inspiração constante. Ai, que Tanto quando você está lá, quanto na sua própria rede social. Ela faz um vídeo, a gente fica assim, gente, a gente tem que fazer um vídeo nessa pegada aqui, porque foi surreal.
Mas, Marina, voltando agora pro comecinho da tua trajetória, da tua carreira. Tu saiu da tua formação e caiu direto no Beach Park, que é um grande nome, né? Cuidando desse marketing. Me fala um pouco mais de como é que foi essa vivência, quais foram os passos que tu percorreu após se formar, como as coisas aconteceram, a caminhada da Marina. Eu acho que é uma grande curiosidade, né, de todos nós. Todos sabemos da sua competência, mas eu acredito muito sobre as oportunidades que acontecem e a gente tem que ter coragem, né, para abraçar oportunidades. E eu tenho certeza que o Beach Park foi algo determinante, sim, na sua carreira. Foi algo que realmente abriu portas, mas tenho certeza que existiu o medo, mas você foi com esse medo. Eu queria saber um pouquinho como foi esse caminho, né, essa trajetória. Perfeito. É muito bom falar da nossa trajetória, porque às vezes quando a gente vê alguém prosperando na carreira, a gente pensa, poxa, essa pessoa, para ela foi muito fácil. Mas a pessoa não acompanhou o processo, né? Não viu por onde começou, quais foram os insights que a pessoa teve a cada momento dessa trajetória mesmo. E falar da trajetória do Beach Park eu falo com muito carinho, porque foi realmente o lugar onde eu aprendi. Quem trabalha com comunicação sabe. A faculdade é sim muito importante, mas o mercado é onde você aprende. Não tem como. É onde você vê o que na prática, às vezes você precisa entender como é que, sabe, como é que envia um e-mail. É um exemplo que vale para qualquer outra profissão. Mas na comunicação é como se tivessem várias leis que você só descobre quando você vai para o mercado. E, isso aqui era para ser desse jeito, eu não sabia. E, de fato, não sabia mesmo. Eu só soube quando eu entrei no mercado. Então, o Beach Park, ele me mostrou que o conteúdo, a comunicação, é uma parte crucial do negócio, mas que ela não está separada do negócio. Me ajudou a enxergar uma empresa com vários setores e com isso muito bem definido por ser uma empresa grande, uma empresa que investe nisso. Eu consegui enxergar que existe o CRM que cuida do relacionamento com o cliente, existe o tráfego pago, dentro do marketing, existem vários setores. E muitas vezes as pessoas são realmente leigas, né? Não tem essa consciência e acaba, às vezes, cobrando até do profissional algo que ele sozinho não consegue, né, contemplar, né? Todas essas eu digo, colunas, né, dentro do marketing, todas essas áreas. Sim, e a realidade da maioria das empresas locais. Eles não têm essa estrutura de marketing suficiente para segmentar tanto e ter uma pessoa para CRM, uma pessoa para social media, outra pessoa para atendimento ao cliente, outra pessoa para tráfego pago. Então, isso não é a realidade da maioria dos negócios, como é que eu posso ter essa mentalidade de que o marketing é tudo isso e, ao mesmo tempo, não ter a verba suficiente para contratar tudo isso internamente para a minha empresa? Então, eu fui conquistando vários insights trabalhando no Beach Park, entendendo como eu poderia aplicar isso e ajudar, de alguma forma, os negócios a prosperarem. Porque, de fato, a gente fala, o marketing ele tem que gerar desejo, ele tem que mostrar que a sua marca ela é muito bem trabalhada, que ela tem valor, mas o marketing, antes de tudo, ele precisa vender. Sim. Então, no final, as empresas elas buscam isso, esse resultado. Como unificar esse resultado com a geração de valor, esse é o maior desafio, né? Então, eu acredito muito que esse teu caminho no Beach Park, ele despertou a chama no teu coração de ter tua própria agência. Eu penso, né? Não sei se eu tô indo no caminho correto. Porque tu conseguiu realmente estar dentro de uma empresa grande, onde existiam vários setores, e tu conseguiu entender como levar isso pro teu cliente, que às vezes não consegue ter todos esses setores, como você falou, bem definidos dentro de uma empresa, porque não é sustentável pro negócio, ele não tá nesse momento ainda, né, do negócio dele. E essa visão também, né? Sim. Um ponto muito importante, eu acho que de aprendizado que eu trouxe do Beach Park foi, eu fui cliente. Então, eu como cliente, eu sabia o que eu queria da minha agência. E isso faz muita diferença. Eu calçar os sapatos dos clientes e entender, eu como cliente, o que é que eu gostaria de receber de uma agência que eu contrato. E isso mudou completamente a minha visão sobre qual é o papel de uma agência de publicidade, uma agência de comunicação ou uma agência de posicionamento estratégico quando ela é contratada para uma marca. O papel dessa agência é conectar a marca com os clientes dela.
E antes de tudo eu preciso conhecer quem é a marca, quem é o cliente, quem é o mercado que eu estou inserido e como eu posso fazer tudo isso conversar. Então foi um caminho muito importante para que eu conquistasse esse pensamento de que eu entendo que tem como entregar o que eu recebo hoje das agências que me atendem de forma diferente. Eu entendo que eu posso ajudar ainda mais, principalmente negócios locais e negócios que fazem parte do meu estado, né? Sim, do meu país. E o Brasil é um mundo. Assim, eu gosto até de compartilhar essa história. Porque o Beach Park é uma empresa do Ceará. E eu lembro que a gente tinha uma campanha que era Residentes do Ceará. E a agência de São Paulo que apresentou essa campanha pra gente. E na época eu disse, gente, a gente não usa a rocha dessa maneira. A palavra rocha, que é um termo que a gente até usa por conta do sotaque e por conta da forma que a gente fala, a gente não utiliza dessa maneira. Então, talvez não faça tanto sentido. E aí que eu vi a importância de você ter o conhecimento de com quem você está falando para montar uma campanha que faça sentido. Assim, então, esse pequeno termo foi um insight que me gerou, poxa, é uma das maiores agências do Brasil que não conseguiu entregar uma campanha para uma empresa local porque faltou contexto. Sim. E eu acho que é isso. A Cena 7 foca muito no contexto. É esse olhar de entender o cliente. Eu me equivoquei no pensamento de que o Beach Park realmente acendeu essa chama de você criar a Cena 7, né? De você agora empreender. Foi realmente esse caminho? Ou qual foi o motivo que acendeu essa chama, que a Marina quis virar empreendedora e ter a sua própria agência, né? E poder estar realmente contribuindo para tantas empresas hoje que você direciona? Eu acho que não tem como não citar a pandemia, que foi um momento de virada de chave. A gente se viu em outro cenário e todo mundo pensou, o que é que eu vou fazer agora? E eu comecei a produzir conteúdo. Então, não é que tinha menos trabalho, o trabalho continuou. Mas como eu podia também agora me comunicar com as pessoas? Todo mundo me pedia muita dica de edição de vídeo. Então, como é que eu vou editar esse vídeo? E as pessoas estavam cortando verba, né? Pandemia era um momento inseguro para todo mundo. E aí eu disse, poxa, aqui tem uma oportunidade. As pessoas querem aprender a editar vídeos pelo celular. Eu já faço isso há anos para o Beach Park. Eu já domino a ferramenta, como é que eu posso ensinar essas pessoas por meio da rede social? E aí foi uma virada de chave muito grande, porque eu fiz um tutorial de stop motion, que é um efeito que o elemento anda sozinho, assim, você coloca o elemento na mesa e ele vai andando sozinho, porque vai tirando várias fotos e depois une as fotos. Gente, depois coloca um exemplo aqui, pra não ficar estranho explicar isso. E esse tutorial alcançou 1 milhão de pessoas. Então, ele foi algo determinante, né? Eu tinha 3 mil seguidores na época. E aí eu entendi, poxa, tem um negócio aqui. O que foi que eu enxerguei que as marcas, que as pessoas não estão enxergando e não conseguem alcançar esse tanto de pessoas, sabe? O que foi que eu identifiquei? Foi uma dor geral de todo mundo estar precisando de marketing, de todo mundo estar precisando desse olhar diferenciado, dessa operação interna. O que foi que eu trouxe nesse vídeo? Eu fui analisando e, a partir disso, produzindo mais tutoriais e entrei mesmo nesse mercado. Eu acho que aí puxa, de repente, até outra pergunta tua, que é quem foi o cliente, Quem foi o seu primeiro cliente? Sim, eu tinha muita curiosidade de saber quem foi o primeiro cliente da Cena 7. Ele entrou exatamente nesse cenário, onde eu entrei como criadora de conteúdo para ensinar as pessoas a produzirem tutoriais. Então, o Shopping Rio Mar Fortaleza, entrou em contato comigo. Naquela época, ninguém falava de criador de conteúdo. Todo mundo falava de influenciador. Existe a influenciadora X, a influenciadora Y. Você contrata, você diz o que ela faz e ela vai embora. Não existia o criar conteúdo. Eu contrato uma pessoa para que ela crie. Ela que desenvolva a ideia. Isso não era muito comum em 2021. Nem é tão longe. E na época, Rio Mar entrou em contato comigo e disse, Marina, tão legal esse trabalho que tu tá fazendo na tua rede social,
tu topa fazer isso na nossa rede social? Então, trazer essa criação, trazer essa criatividade pra gente, pra nossa marca. E aí eu disse, com certeza. E comecei a produzir conteúdo, foi um sucesso. Tem um grande case daqui, foi um vídeo que eu fiz atravessando o Rio Mar, como se eu fosse gigante, eu passava a perna... Ai, coloca esse vídeo aqui também. Eu amo esse vídeo. Tem vários vídeos que se tornaram referência pra mim. Teve um vídeo que eu fiquei chocada, quando tu explicou como era que tu fazia uma transição. Eu lembro que tu pulava na cama e, de repente, tu pulava na piscina do Beach Park. E eu, gente, pelo amor de Deus, eu posso pular onde? Pra eu sair em algum lugar. Mas eu acho que é muito isso, né? O criativo é você realmente fazer algo fora da caixa. Isso. Eu acho que é um desafio fazer algo fora da caixa, né? Porque você precisa realmente puxar ali o que as pessoas não estão fazendo, ir por um outro caminho, e às vezes o caminho mais fácil é o que todo mundo está fazendo, né? Então, é onde você se diferenciou. E hoje você tem vários clientes, né, que consomem da Cena 7, se beneficiam com o seu trabalho, mas ao longo, né, desse caminho de empreender, que a gente sabe todas as dificuldades que a gente carrega, qual foi o momento que você acredita que foi o mais desafiador ou determinante para te colocar no próximo nível, ou para transformar a Marina? Qual foi o momento nesse caminho que você vem percorrendo com a Cena 7 que mais marcou a Marina? Sempre tem aquela virada, né? Eu acho que é sempre o agora, pra mim. O desafiador sempre é o agora. Porque eu acho que empreende tem isso, que é uma constante luta. É uma constante. Você não... Poxa, agora eu tô tranquila. Agora eu posso relaxar, eu posso respirar. Não existe muito isso. A gente sempre tá vivendo um novo desafio. Isso. É sempre Perfeito. Um novo desafio, então eu diria isso. Acho que eu compartilho desse mesmo pensamento. E Marina, eu imagino quanto deve ser desafiador trabalhar com a criatividade. Eu digo porque, assim, a gente que empreende, a gente tem que ser criativo, mas a gente tem, assim, as nossas mãos ali ajudando com essa criatividade. Mas, no seu caso, você tem que estar sempre criativa, sempre inspirada. Então, quais são as suas estratégias, né? Para os dias que você não está inspirada, os dias que você tá zero motivada. Como buscar essa criatividade? Criatividade, para mim, é repertório. Então, não é aquele momento onde você está sentado e tem, poxa, uma ideia. Isso não é criatividade, na minha visão. Você vai alimentando. Na minha visão, você vai sempre alimentando, estudar, entender melhor do negócio. Então, a ideia genial, ela não vem de uma ação específica. Ela vem porque eu estudei tanto aquela marca, eu estudei tanto aquele cliente, que eu consigo entender qual é a melhor solução para ele. E essa solução, ela não vem como um estalo, ela vem aos poucos. Porque você vai estudando, vai entendendo mais sobre o negócio e, consequentemente, você vai acessando novas conexões que fazem sentido para que aquele cliente atinja o objetivo dele final. Então, às vezes, a conexão é vamos criar um podcast. E não exatamente vamos fazer um vídeo específico para a rede social. Porque o podcast conecta com a cliente, faz com que a cliente sinta que ela está sendo ouvida, que ela está sendo escutada. E que existem outras mulheres aí com a mesma linha de raciocínio delas. E que elas podem se conectar com outras mulheres que vivem os mesmos desafios. E essa profundidade de conteúdo é muito... É o que gera conexão, né? É muito especial, né? De fato, é algo que não é tão explicável, que não existe fórmula. E é muito um caminho que a gente gosta de caminhar na Cena 7. Que acredita, né? E que a gente vai contra a fórmula. É o que funciona pra você. A minha cliente, que tem um salão chamado Bela. E como a gente pode fazer isso acontecer, sabe? Pra você. Que é diferente do que eu vou fazer pra o Rio Mar Fortaleza. Sim. E Marina, eu tenho certeza que também existem momentos de bloqueio criativo, né? Momentos de estagnação. Como é que você lida com isso? Você acolhe isso? Isso faz parte? Porque eu acho que tem muita gente que fala assim, poxa, e aí, tu tá sempre inspirada, mas quando tem um bloqueio, o que é que a gente faz, né? A gente aceita, dorme, no outro dia vai acordar inspirado. Como é que lida? Como lidar, né, com o bloqueio, né, da criatividade? Eu sinto que isso é muito pessoal. Porque a criatividade é pessoal, então, às vezes, cada um tem o seu processo e entende qual é o melhor fluxo para chegar na ideia final. Mas, se eu pudesse dizer uma forma de sair do bloqueio
criativo seria sair das telas. Eu tenho praticado isso tem sido algo que eu tenho feito. Então, às vezes, quando eu tô num momento, gente, nada tá encaixando, as ideias não estão se conectando. É muita informação, Gente, tá achando muito chique que eu só lembro dessa palavra em inglês. Mas é overwhelming, viu? A palavra em inglês, pra ficar chique. Que é esse excesso de informação que a gente... Isso, esse excesso de informação. Eu vou dizer uma coisa, eu compartilho desse pensamento, eu tô usando isso na minha própria vida, sabe? Porque a gente que empreende, que tem que estar sempre pensando, é a gente também que concilia outras áreas da nossa vida, maternidade, família, ser mulher. Eu usei essa estratégia também de usar menos a rede social. O Instagram principalmente, porque é algo que você começa a rolar e quando você vê, passou muito tempo. E aquilo, eu acho que é um excesso de informação que causa uma confusão mental, que causa, às vezes, até uma comparação, causa uma angústia de você não se sentir, às vezes, entregando tanto. Então, eu acho que consumir menos a rede social, eu acho que realmente te conecta mais com a vida real. E a inspiração tá em todo lugar, né? A gente acha que só o Instagram que inspira, mas eu digo uma parede, uma textura, uma luz, um ambiente, um lugar, a fala de uma criança. Às vezes eu tô com meus filhos, eles falam algo, eu digo, gente, o que é isso? Que você tem um insight ali por algo. Então, eu acho que é realmente isso, Marina. Você buscar inspiração fora da rede social. Fora das telas. Às vezes a gente não vou descansar do celular, vou abrir aqui o Netflix. É uma tela. Ainda assim, né? Você está consumindo algo que foi produzido, que, enfim, que vai trazer algum tipo de excesso de informação para sua cabeça. Sim. E, Marina, no mercado da comunicação, você já sentiu algum desafio por ser mulher? Ou você acha que realmente as oportunidades elas estão mais democráticas? Eu acho que não dá para responder essa pergunta sem falar que é desafiador ser mulher em qualquer mercado. Principalmente quando a gente fala de negócio. Falar de negócio ainda é algo que a gente vê que, em dados mesmo, que não é algo que as mulheres dominam. Não é um lugar onde as mulheres estão como exemplo e como referência. Então, esse desafio sempre existe. Eu não acho que ele deve nos paralisar. Não é algo que eu penso muito, não é algo que eu digo, poxa, não consegui fechar esse contrato, foi porque eu era mulher. Não é algo que passa pela minha cabeça. Sim. Mas lembrar que é desafiador, sim, e nem por isso eu preciso... me colocar nesse papel de vítima. Isso, me colocar num papel de vítima. Se paralisar. Então, você acredita, sim, que as oportunidades, elas são democráticas para aquele profissional que exerce um bom trabalho, que está atualizado e que as oportunidades vão acontecer e aquela porta que fechou é porque não era para ser sua e, às vezes, tem um momento para cada coisa, né? Eu lembro que, quando a gente começou a se paquerar com a Cena 7, a gente... foi conversando, eu fui consumindo um pouco do teu produto, até a gente realmente afunilar esse relacionamento, né? Então, eu acho muito isso. E quais são os próximos passos que você visualiza para a Cena 7? Os próximos passos para a Cena 7. Gente, é sempre difícil falar de próximos passos em um mundo que muda o tempo todo. Porque, assim, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Mas se eu pudesse falar, assim, qual é o propósito da Cena 7 hoje? É conectar marcas e pessoas. Se, para guiar esse propósito, hoje a gente é uma agência de comunicação estratégica, é o formato que a gente funciona hoje. Se amanhã eu vou precisar ser um outro formato, mas ainda assim com esse propósito de conectar marcas e pessoas, eu consiga atender o meu cliente, eu consiga trazer resultado, eu vejo muito... esse caminho para a gente como agência de estratégia de conteúdo. Expandindo um pouco, focando no Nordeste, mas também expandindo e mostrando que o Nordeste pode e conhece muito mais do que parece. O nosso repertório é muito rico. Então, a gente tem muito que levar para outras regiões do Brasil também e fazer essa troca com clientes de todo o país. E, Marina, quem é a Marina... longe da Cena 7, longe das estratégias? Quem é Marina Rolim? Gente, eu acho que nem... é tão a Cena 7, a estratégia, falar de conteúdo, falar de marketing. Não dá pra separar, né? É difícil separar, porque é realmente algo muito em conjunto.
Mas eu consigo falar de mim sem falar de trabalho. Isso é possível. Eu gosto muito de arte. Eu sempre dancei na minha vida. Então, eu sempre tive esse contato muito próximo com a produção, o backstage. Entender qual é o figurino que faz mais sentido para um tipo específico de apresentação. E como isso impacta na visão de quem está assistindo. Em plateia, sabe? Isso me motiva, isso me move. Então, de alguma forma, o teatro e a dança, eles fazem parte da profissional que eu sou e da pessoa que eu sou. E como equilibrar, Marina, performance e descanso? Que é um desafio que eu tô aqui realmente querendo até ver qual é a dica que a Marina vai me dar. Porque como é difícil, parece que a gente tá toda hora se cobrando tanto que a gente não se permite, às vezes, usufruir e viver o descanso. É como se a gente não se sentisse livre, né? A gente que é empreendedor, é como se um dia, talvez na praia, um dia, enfim, vendo um filme, é como se a gente estivesse deixando algo no nosso trabalho. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? De uma forma consciente, sobre performar e descansar. Quando tu souber, tu me avisa. Mas eu entendo que existe uma culpa em descansar e isso vem da nossa sociedade. Sim. Vem do feminino, vem do ser mulher, vem do ser mulher no mercado de trabalho, mas vem também da sociedade como um todo. Eu li até um livro de um autor que se chama Byung-Chul Han, o nome do livro é Sociedade do Cansaço. E ele fala que a gente endeusou tanto o trabalho e fazer isso a todo custo, de domingo a domingo, que você se sente culpado quando descansa. E essa culpa, ela é real, coletiva. Não é uma culpa, eu sinto culpa porque eu sou empreendedora. Às vezes eu acho que até as pessoas que não empreendem também sentem essa culpa porque elas são tão apaixonadas pelo processo e elas querem fazer acontecer. Ou às vezes a pessoa nem é apaixonada pelo processo, nem gosta do que ela faz, mas ela sente culpa ainda assim quando ela descansa. Então, eu entendo que a culpa existe, mas eu tenho aprendido a entender que o momento na praia, o momento de descanso, o momento sem tela, eles são revigorantes e, na verdade, me tornam mais criativa. Eles são essenciais. E eu acho que a gente tem que virar mesmo essa chave de entender isso. Que pra gente estar inteira no negócio, a gente precisa estar inteira na gente, né? Exatamente. É um desafio, mas eu provei na minha própria pele. Eu sou bem workaholic, eu não paro de pensar, toda hora é uma oportunidade. Eu sento numa mesa, num momento, assim, de descontração com meus amigos. E eu fico assim, fulano, mas aquela coisa lá que tu fez no teu trabalho, sabe? Eu sempre acho que é uma oportunidade de crescimento. Sendo que tem uma hora que o teu cérebro precisa descansar. O teu cérebro precisa respirar. E eu acho que a gente tem que se permitir mais isso, sabe? Eu digo que hoje, ter sucesso é você ter liberdade de gozar do seu próprio tempo. Né? Daquilo que você construiu e que você possa usufruir também disso sem culpa. É um grande desafio meu, de saber como realmente conciliar isso, porque você sempre acha que está deixando a desejar em algum lado, né? E eu sempre acho que a gente prioriza todas as coisas e às vezes se anula. Então, para Marina, como é que você faz? Quais são seus rituais, né, inegociáveis para você não se anular também como mulher, né? Porque você é uma grande profissional. E como não esquecer da Marina feminina, da Marina que tem que ter o amor próprio dela. Quais são os rituais que você tem como estratégia sua? Nossa, são alguns, mas o primeiro que eu vou falar é ir ao salão. Ir pro Bela especificamente, eu acho que quando ir ao salão é uma coisa, mas ir para um salão que te recebe, que te conhece pelo nome, que te trata bem, que sabe que não se importa com o que você vai fazer depois daqui, para onde você vai, como eu posso te ajudar a ficar ainda mais bela, a se sentir ainda mais confiante. Porque a beleza comunica também, né? Quando a gente fala de comunicação, é impossível não falar o que eu visto, o que eu sou, qual é a minha maquiagem, qual é o meu cabelo. Tudo isso comunica. Sim. A forma como a gente se dispõe no lugar. Então, esse autocuidado e tem crescido cada vez mais desde que eu tive esse contato, essa conexão com o Bela. É muito importante para mim. E faz toda a diferença.
eu estar na cadeira de um profissional que conhece a minha história, que conhece o que eu faço, que sabe, que me pergunta, quando é o próximo casamento? Porque eu já fui para alguns casamentos no ano passado e ele disse, poxa, quando é o próximo? Tá demorando. Pra te produzir de novo. Porque não, tem essa... Você vê uma pessoa que ama o que faz e você... não é como se você estivesse indo para um local fazer qualquer serviço. Aquele serviço faz parte de você. Então, você não está se descaracterizando, né? Você está arrumando o seu cabelo, arrumando a sua pele. Mas sendo você. Mas é você. Marina, e falando de rituais, que você tem outros rituais para compartilhar com a gente. Mas cabe um docinho nos rituais? Porque eu sempre me presenteio com um docinho. Cabe o nosso cappuccino agora? Cabe agora, na hora. Pois um brinde aqui, a sua presença... Olha, eu vou dizer uma coisa, eu fujo desse cappuccino, porque eu tô todo dia, eu fico assim, meu Deus, se eu tomar um cappuccino por dia, vou te dizer, viu? Pois eu não fujo não, eu já chego procurando. A Nutri olhando, dizendo assim, Bela, tu não falou que mal tomava esse cappuccino? Marina, continuando seus rituais, compartilhe um pouquinho pra gente quais são os seus rituais inegociáveis que mantêm a Marina sã, né, com tantos afazeres e tantas responsabilidades. Fora ir ao salão, que eu amo, é o meu processo, eu também amo dançar e estar com os meus amigos é algo que me recarrega. Estar com pessoas que eu confio, ser eu mesma, sabe? Eu acho que principalmente quem trabalha com comunicação, com marketing e com o social, não deixa de ser uma parte do nosso trabalho. Quando você está ao lado de pessoas que você se sente segura, ao lado de pessoas que lhe conhecem há muito tempo... isso acaba recarregando de alguma forma a energia. Então, é um ritual que eu gosto muito, de fazer qualquer coisa com os meus amigos e de dançar, por mais que não seja algo recorrente, é algo que sempre que eu digo, não, eu preciso agora me desconectar de tudo, de todos e apenas dançar. Que é um pouco disso, né? O exercício que você faz, que te desconecta do mundo. E ao mesmo tempo, uma conexão muito grande consigo mesmo, né? Isso. Existe muita consciência, né, corporal quando você tá dançando, é algo muito genuíno, né, também. E Marina, hoje, o que é bem-estar para você? Eu acho que bem-estar é você amar a sua rotina, amar quem você é, amar quem tá ao redor, sabe? Da sua vida, da sua rotina, do seu trabalho. E genuinamente ter isso como um pilar da sua vida. Claro, não é uma utopia e dizer que você vai gostar de tudo que você faz, de todas as pessoas que você conhece, mas você amar quem você é e o que você faz já é algo que te deixa tão bem que pra mim bem-estar é isso, sabe? O resto você vai encaixando, você vai entendendo qual é o melhor processo para ir para um caminho, para outro, para superar um desafio. Mas uma vez que você ama quem você é e o que você faz, você dá um jeito. Marina, e uma curiosidade que eu acredito que um monte de gente compartilha comigo. Qual foi a tendência, né, a tendência recente que mais te deixou empolgada? Você que veio aí de uma grande imersão, né, lá em Texas, num super evento de comunicação, de criatividade, enfim. Quais foram os insights que você teve de lá e o que é que você vem percebendo, né, desse novo movimento das empresas, do marketing? O que é que você coloca como algo que realmente te deixou empolgada, o que você compartilha aquela ideia? Ter tido a oportunidade de ter ido para o SXSW, que é realmente um dos maiores eventos de inovação do mundo, que acontece há mais de 40 anos no Texas, foi o que, renova um pouco essa minha energia de trabalhar com comunicação em um mercado que muda tão rápido. Mas algo que me deixou, assim, empolgada foi ver que, ao mesmo tempo que a gente está buscando entender melhor inteligência artificial e como isso impacta o nosso trabalho, a nossa vida, as nossas relações, existe um contraponto muito forte de entender como é que a gente vai lidar com essa presença, com essa conexão real, de estar aqui, de trocar com você pessoalmente. O que isso tem de especial e de diferente que a inteligência artificial não consegue replicar, não consegue formular, não consegue reproduzir facilmente.
tem algo em nós, né, nessa conexão, que é muito imprevisível, que fura um pouco a bolha do que a gente conhece como fórmula, como internet, como cálculo, sabe? Tudo que envolve a tecnologia. Então, foi um pouco inspirador ver que esse outro lado, essa busca das empresas, das marcas, das pessoas por entender o que é que de humano da gente não pode se perder nesse processo, foi algo que me motivou bastante a continuar nesse mercado e continuar nesse mercado no formato que eu trabalho hoje. Sim. Que é olhando sempre para a intenção, para a estratégia, para o que a gente quer fazer, por que a gente quer fazer e não só fazer por fazer. Como fazer. Isso. É algo que realmente a inteligência artificial ela nunca vai conseguir substituir o humano, né? O que é que a gente como humano faz, e eu acho que é a gente colocar energia nisso, que é esse contato. Eu fui para uma apresentação tua após, né, esse evento, e algo que me chamou muita atenção foi tu contando uma experiência que tu viveu quando veio um carro Uber e que não tinha ninguém dirigindo o carro e tu não sabia abrir a porta e, tipo assim, se tivesse uma pessoa dentro, ela abaixaria o vídeo e ensinaria como, ou então abriria a porta para você. Então, eu acho que as empresas têm que pensar nisso. O que é que eu, como empresa, eu posso fazer que o meu cliente vai encontrar em mim? O que é o meu humano que eu posso me doar para eu me conectar com ele e para eu ser diferente, né? Para eu ter o meu diferencial. E outra coisa que também me chamou muita atenção foi quando tu compartilhou a quantidade de brasileiros que tinha nesse evento, né? Eu fiquei impressionada como realmente as pessoas buscam estar lá nessa imersão e como a nossa força, né? Da nossa comunicação digital, desse mundo do Brasil lá fora, e como é que você que vivenciou isso lá, como era um pouco desse universo dos brasileiros, que onde a gente chega, eu digo que a gente chega chegando, né? Sim. A gente chega realmente mostrando o nosso espaço, a nossa força, e eu acompanhei um pouquinho dos vídeos e eu ficava tipo assim, caramba, eu queria estar lá, que máximo, né? Isso é muito legal, porque a gente sabe que o Brasil chega como comunidade em qualquer lugar que ele pisa, porque a gente tem isso muito forte. E é até interessante ir para um evento como esse internacional e ver o que o Brasil tem de diferencial. Como a gente é visto por eles e como eles veem a gente, o que a gente faz melhor que eles. Entender esse contexto na prática também é muito interessante. É um evento muito procurado por brasileiros, desde assim, sempre. Mas nos últimos 10 anos isso tem crescido muito, principalmente depois da pandemia. Então, esse olhar... de marketing cresceu muito também, né? Pós-pandemia. O mercado de comunicação sempre olhou para o SXSW como um lugar onde nascem as tendências e como a gente pode traduzir isso para o Brasil e aplicar no nosso cenário. Mas, quando a gente fala de como o Brasil está sendo visto nesse mercado e como o Brasil está enxergando esse evento, eu vejo que isso cresceu muito nos últimos 3 meses, assim, exponencialmente. Então, tem uma Casa São Paulo, que é o espaço dos brasileiros no evento, fornecido pelo governo de São Paulo, por isso o nome, que é um evento dentro do evento. O evento do SXSW são várias ativações, é realmente muito espalhado pela cidade. Mas quando você vê a força de um país que montou um evento dentro de outro evento internacional, você vê que realmente a nossa força de comunidade, ela extrapola, assim, ela é sem limites, assim, que era um pouco do tema da Casa São Paulo esse ano. Que eles são sem... Gente, a palavra em inglês de novo. Eu juro que eu não sou essa pessoa insuportável. Mas como eu vim de um evento que falava inglês... tá no... eles falam que we are borderless, né? Que somos sem essas linhas, sem esses limites de estados, de países. A gente realmente tem essa facilidade, o brasileiro tem essa facilidade de chegar, de se comunicar, de se conectar. E uma das maiores futuristas do mundo, que é a Amy Webb, falou exatamente isso. Às vezes o brasileiro busca tanto fora as tendências e como ele pode aplicar dentro do cenário dele, e na verdade ela vê uma riqueza gigante que a gente tem aqui dentro, que é essa facilidade de conexão humana, que vai ser cada vez mais rara em um mundo de inteligência artificial, onde tudo é automatizado. E a gente tem a automação como um pilar. Então, se tudo é feito pela automatização, pelos robôs, o que é feito pelo humano? O que de fato a gente vai ter de diferente? E isso entra muito o ser do brasileiro. Ele já é assim, chega chegando, chega abraçando,
chega conhecendo, trocando. E isso é um grande diferencial nosso. Para finalizar, Marina, eu tenho outra curiosidade. O que é que a Marina gosta de consumir? Porque eu digo que o que a gente consome é muito do que a gente vai realmente viver, né? Aquilo que a gente consome, a gente vai transmitir. Então, quem são as inspirações para a Marina? O que é que a Marina gosta de consumir no seu tempo livre, no seu tempo também no trabalho? Gente, eu tô amando que a Bela tá perguntando todas as dúvidas que ela tem, que ela disse. Eu tô usando, eu já disse assim, gente, essa cadeira, todas as vezes que eu sentar, eu vou sair mais cheia de informação, mais cheia de conhecimento, vai ser uma virada de chave na minha vida. Porque, olha, eu ouvi uma frase que eu vou replicar aqui, que eu acho que ela é a frase mais surpreendente que eu ouvi, mas quem senta pra ouvir, levanta pra ensinar. Então, tudo que eu tô aprendendo aqui, eu quero que realmente outras mulheres se encorajem, se inspirem, se motivem, porque eu acho que é sobre isso. Nossos testemunhos vão edificar outras pessoas. Eu espero que esse ambiente seja para isso. Com certeza. Mas agora, fugi um pouco da tua pergunta, mas vou voltar para ela. Eu gosto muito de ler, mas eu não leio um livro por vez. Isso é algo muito pessoal também, né? Mas eu gosto de ler coisas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tô lendo agora a biografia de Leonardo da Vinci. E, ao mesmo tempo, Confissões de um Publicitário, de David Ogilvy, que é um dos maiores publicitários do mundo. E as conexões que eu faço entre uma história e outra é exatamente aí que está o diferencial do meu aprendizado, sabe? Então, eu poderia sugerir, e para quem não foi pro SXSW, eu acho super legal você entrar no YouTube e tem todas as principais palestras do evento foram gravadas. Então, tem a gravação. Algumas são até com tradução em português e outras são em inglês mesmo. Então, se você tiver essa facilidade com a linguagem, está disponível no YouTube de forma gratuita. Então, é um conteúdo que eu super indico, assim, para saber de inovação, para entender para onde o mundo está indo, o mercado de comunicação, como é que ele está sendo visto na lente dos brasileiros, porque quando a gente coloca um evento onde 2.000 brasileiros foram, a gente entende que esses 2.000 brasileiros realmente estão olhando para o que foi falado nesse evento. Então, olhar para isso também é buscar direto na fonte e não no que eles estão traduzindo e reverberando aqui no país, né? Então, esse é um consumo que eu indico muito. E livros eu vou desde a filosofia até as biografias, como a biografia de Leonardo da Vinci, que a gente pensa que foi um pintor, mas quando ele foi se apresentar para o rei, só na 14ª página, ele falou, eu também pinto. Então, isso vale muito para a gente, de como a gente se enxerga como profissional, como o que a gente faz. Então, ele trabalhava com engenharia, com arquitetura, com cenário, com teatro. E aí, por último, na 14ª página, ele foi falar que pintava. E hoje ele é conhecido como um grande pintor. Sim. Eu gosto muito de tirar esses insights e essas informações de conteúdos que, às vezes, não são necessariamente ligados à minha área, mas que conversam com o cenário que a gente vive hoje. Olha, eu amei muito a nossa conversa. Eu tirei um monte de insight. Eu vou sair daqui com um bocado de livro. Eu já vou colocar na minha prateleira, porque você é realmente uma inspiração. E a gente preparou um mimo especial que eu quero te entregar para você sempre lembrar da força da sua voz, da sua força feminina, de quanto você é criativa e o quanto você ainda tem pra fazer, Ai, inspirar. Que lindo! Vou chorar, pode chorar. Eu amei te ter aqui, amei muito. Você é uma fonte de inspiração constante pra muita gente, inclusive pra mim. Ai, obrigada, eu amei demais estar aqui, gente, sério, que coisa linda. E esse foi mais um episódio do Bela Conecta, um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem, que vivem a beleza para além do externo. E se você se identificou com esse episódio, encaminha para alguém que também vai se identificar. Sempre uma nova convidada, uma nova fala e um monte de informação para a gente estar inspirando, encorajando outras mulheres e se conectando com você. Então, obrigada.